Agora, jovens, pai, mãe, vô e vó de jovem em busca do primeiro emprego. Eu sei que você deseja iniciar sua carreira profissional em grandes companhias, você quer e sonha com grandes chances, isso tudo é possível, viu? Aliás, a turma mais velha que tem seus filhos, que está assistindo o programa, presta atenção, se precisar anota, para você poder informar tudo direitinho. A gente vai mostrar alguns programas e conversar sobre algumas possibilidades. O Jovem Aprendiz é um deles, é um programa que pode ser incorporado pela área de recursos humanos dessas empresas, traz benefícios tanto para quem vai empregar quanto para quem vai ser empregado. E a gente vai mostrar que é possível. Mas eu estou aqui com alguém que entende bastante sobre esse assunto, que tem uma experiência muito grande em relação a processos seletivos. Vai falar para a gente sobre o programa Jovem Aprendiz, mas também outras possibilidades. Ele que é especialista em recursos humanos, Luiz Carlos Farinhas Nantes. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Olá, é um prazer Cláudia. recebê-la. Obrigada por ter vindo, viu? Boa tarde. Eu já conversei com você ali no nosso bastidor e eu estava te falando, né? A gente fez uma matéria no Jovem Aprendiz, mas a minha intenção é mesmo abrir a cabeça, assim, dos pais, dos responsáveis, porque tem muita gente que fica querendo empurrar o filho, direcionar o filho, mas não sabe como, qual é o melhor caminho. Existem várias oportunidades mesmo ou tá difícil? Existe. Eu acho que o importante é uma coisa que você falou agora há pouco, que é se você não mudar algo dentro de você, nada muda, né? O mercado é difícil mesmo, é competitivo, mas se o jovem e se os pais prepararem esse jovem para isso, como você bem falou, ele mudando a atitude dele em termos de buscar, de se interessar, de buscar uma formação, de se interessar pelas oportunidades que existem no mercado, tem uma série de oportunidades. O Jovem Aprendiz é uma delas, programas de estágio tem uma enormidade, programas de trainee, principalmente para, então, o Jovem Aprendiz mais direcionado para o primeiro emprego mesmo, para pessoas entre 14 e 24 anos, mas sem nenhuma experiência, com a formação ou de ensino médio ou de ensino fundamental. E o programa de estágio, já as ETECs, por exemplo, são uma grande oportunidade para esses jovens. Ele, fazendo nas ETECs, muitas vezes já existem uma série de empresas conveniadas que ele sai de lá encaminhado para uma entrevista de emprego e tudo mais. Vamos por partes. Então, um jovem, ele pode começar a trabalhar a partir de 14 anos, é isso? Desde que no programa Jovem Aprendiz. Se for no programa Jovem Aprendiz, com 14 anos, ele pode? Já pode. Já pode. Como é que ele chega nesse programa Jovem Aprendiz? Ele pode ficar atento na localidade que ele está, aos CATs, Centros de Apoio ao Trabalhador, aos PATs, que são programas de apoio ao trabalhador. Anota aí os nomes, CAT, PAT, qualquer coisa busca na internet. Os próprios centrais sindicais também fazem cadastro de pessoas procurando oportunidades e o jovem pode buscar também, porque eles também apoiam essa colocação nas empresas. E as instituições do Sistema S fazem um grande trabalho nesse sentido, porque no programa Jovem Aprendiz principalmente, você tem que, junto com o emprego, junto com o programa de contrato de 1 ano a 2, proporcionar para ele a matrícula numa dessas instituições, então SESI, SENAI, SESC, SENAT, e ao mesmo tempo que ele pratica na empresa, ele vai praticar a parte teórica. E essas instituições muitas vezes também põem esses jovens em contato com as empresas. Tá, isso para quem já está estudando numa instituição como essas que você falou? Sim, ou também ele pode acessar essas instituições e procurar saber, porque elas têm painéis de oportunidades e tudo mais. E a empresa, aí ele sabe a empresa que disponibilizou a vaga, procura a empresa, participa do processo seletivo e depois a empresa vai matricular ele numa dessas instituições, a depender do ramo de atividade. Isso tem na internet ou a pessoa precisa ir lá no SESC, no SESI? Ele pode buscar os portais dessas instituições e também pode buscar outros portais, como por exemplo o jovemaprendiz.net, pode buscar o CIE, tem uma série... O CIE é de estágio, né? Ele é muito conhecido por estágio, mas ele também trabalha com Jovem Aprendiz. A partir de estágio ele já colocou mais de milhões, em torno de 30 milhões de jovens, ele já indicou para programas de estágio, mas já também colocou em torno de 180 mil aprendizes, se eu não me engano, já em contato com as empresas e também trabalha como instituição formadora. Perfeito. Bom, como é que funciona a parte de pagamento num programa Jovem Aprendiz? Certo. Quem é Jovem Aprendiz recebe salário? Recebe, isso é bastante importante. É um contrato CLT, um contrato especial, então ele recebe o salário pelo salário mínimo hora. E aí ele tem também direito a alguns benefícios, como vale transporte, como 13º, férias alinhada com o período escolar dele, com as férias escolares,
E se a empresa tiver, por liberalidade dela, estender outros benefícios, ele também tem direito. Tem direito não, né? Ele pode também desfrutar desses benefícios. Para ter um emprego no programa Jovem Aprendiz, por exemplo, esse jovem precisa estar estudando, estar matriculado numa escola? É fundamental. Isso é um pressuposto do programa Jovem Aprendiz. A lei sancionada em 2000, ela já previa que ele esteja cursando ou concluído o ensino médio e cursando ou concluindo o ensino fundamental. Então, ele não pode não ter essa formação ou não estar cursando. Mas então, peraí, ele pode ter concluído o ensino fundamental e ter abandonado a escola? Não. Ele precisa estar cursando, se ele concluiu o fundamental, ele precisa estar cursando o ensino médio. Então, de qualquer jeito, ele precisa estar cursando? Ele pode ter concluído também o ensino médio. Então, é ou concluído o ensino médio ou cursando o ensino médio e o fundamental. Exatamente. Tá, mas ele tem que estar na escola, não tem jeito. Tem que estar na escola. Ele pode estudar de manhã, de tarde e de noite ou não? Pode, muitas vezes acontece. Às vezes a instituição formadora, ela dá, por exemplo, um Senac, o curso pela manhã, à tarde ele pratica na empresa e à noite ele estuda na escola, no ensino médio ou fundamental. Tá. Vamos assistir a matéria, porque eu acho que muitas das minhas dúvidas podem ser respondidas também na matéria. Aliás, você também vai ter oportunidade de aprender. E aí eu volto já já para a gente conversar mais e tirar outras dúvidas para te ajudar a encaminhar aí a sua meninada em casa, tá bom? Pode rodar. O programa busca a inclusão social e a capacitação profissional desses jovens, proporcionando conhecimentos teóricos e práticos a respeito da profissão escolhida. Foi uma oportunidade que eu tive de ingressar no mercado de trabalho, porque eu tinha saído do ensino médio e não tinha qualificação profissional e nem experiência acadêmica. Então foi uma forma que eu encontrei de entrar no mercado de trabalho mesmo. Atualmente eu faço curso técnico em administração de empresas. Eu trabalho na parte administrativa do departamento solo da empresa e lá eu sou responsável por toda a parte de produção de relatórios, arquivamentos, listas mestras. Sim, o programa ajuda com toda a vivência que eu tenho, tanto nos conteúdos quanto a rotina de trabalho. São itens que favorecem nessas decisões. Através da escola técnica, eles têm um convênio com a CERT, no qual eles me chamaram para fazer entrevista para jovem aprendiz. Aí eu fui selecionado entre alguns candidatos e comecei como aprendiz jurídico. Comecei bem devagarinho, como um aprendizado mesmo. Foram me passando aos poucos as coisas, me mostrando como é o jurídico. Agregou muito na minha profissão ter trabalhado como aprendiz, porque eu aprendi várias coisas, porque eu atuava juntamente com o que eu aprendia no curso, eu via aqui. O que eu via aqui, eu via no curso. Havia uma ligação entre os dois. Hoje eu fui efetivado, agora eu sou auxiliar administrativo no jurídico, agora eu tenho outra visão, outras responsabilidades. Através desse programa a gente acredita que está fazendo um bem, né, para a sociedade. Eu acho que é isso que é o legal desse programa. Já passaram por esse programa mais de 50 aprendizes. Muitos deles já estão trabalhando aqui conosco, né? E é um programa que tem um prazo de duração de 2 anos, uma jornada de trabalho de até 6 horas dia, cerca de 600 horas teóricas voltadas para o nosso segmento. Hoje nós temos 18 jovens aprendizes e até o final do ano devemos estar contratando mais 12 aprendizes. A busca pelo primeiro emprego nunca é fácil, seja pela falta de experiência ou até pela indecisão sobre qual área seguir. E é pensando nisso que existe o programa Jovem Aprendiz. Oferecer uma oportunidade de primeiro emprego para esse jovem aprendiz é mais do que mudar a realidade do jovem. É a oportunidade de demonstrar para os nossos colaboradores a importância de exercer a responsabilidade social e também a importância que cada um de nós temos como agente de transformação para uma sociedade mais justa e mais construtiva. Muito bom, a gente entendeu um pouco, mas eu quero perguntar mais coisas para você, né? Esse programa é super bacana e eu tiro o chapéu mesmo para quem está envolvido com o programa Jovem Aprendiz. Mas eu fico pensando, e aquele que
não conseguiu fazer uma matrícula ou por algum problema está fora da escola, ele pode trabalhar de alguma forma fora do programa em outra situação ou não? Olha, por esses programas realmente eles pressupõem a matrícula na escola, né? Agora, existem algumas instituições, algumas ONGs que podem, é uma questão de pesquisar, auxiliar esse jovem, até mesmo proporcionando para ele a tranquilidade, a base, para que ele possa procurar uma formação mesmo, ou voltar, se encaminhar para isso, entender e apoiar. Estava conversando agora há pouco com algumas pessoas justamente de uma experiência parecida com essa no Rio de Janeiro, onde existia uma dessas empresas que também fazia a integração com o jovem aprendiz. Ela procurava, para aqueles que não tinham essa mesma oportunidade de estar estudando, orientar, fazer também um trabalho social. Existem algumas ONGs que apoiam nesse sentido. Agora, o jovem, independente do programa Jovem Aprendiz, ele pode trabalhar a partir dos 16 anos. Então, as empresas que têm uma área de responsabilidade social já mais amadurecida e tudo mais, elas procuram ter programas de formação, elas dentro da empresa, independente da formação, principalmente em indústrias, independente dessa formação escolar e tudo mais. Que seria um trainee, é isso ou não? Não, o trainee ele já pressupõe a formação em uma universidade, está nos anos finais de formação. O estágio, ele também pressupõe a prática escolar, estudo, né? O estudo e a prática na empresa, né? Quer dizer, colocar em prática a atividade escolar, o conhecimento escolar. Nesse caso, seriam programas mais sociais mesmo, da área de responsabilidade social das empresas. Então, procurar as empresas um pouco mais amadurecidas, ou os CATs também, e as centrais sindicais, que eles também conhecem as empresas que fazem esse trabalho e podem encaminhar o jovem para esse tipo de oportunidade de formação dentro da empresa. Pela sua experiência, qual é a área que está mais fervilhando, assim, que tem oportunidades hoje? Onde é que a turma que quer mesmo trabalhar deve começar a olhar? Isso é muito tranquilo. Existe uma cultura no Brasil muito grande de indústria, né? Só que as coisas estão mudando. Então, hoje não é mais a indústria que tem esse papel. O setor de varejo, o setor de serviços está crescendo muito. Então, antigamente se falava, eu vou trabalhar em loja no final do ano para aproveitar uma oportunidade de férias, pagar alguma coisa e tal. Então, se falava muito que o varejo era uma falta de opção da pessoa. Hoje não. O varejo está muito desenvolvido e tem carreiras incríveis, você começando na loja, começando como um trabalho de atendimento e tudo mais, você pode depois vir a ser um gestor regional, até mesmo um diretor dessa empresa, com o crescimento, ou em outras empresas, né? Tem muita oportunidade no varejo e na área de serviços. A gente está começando o mês de agosto, parece incrível, mas o Natal já está aí, de repente já é hora de começar a ficar atento, né? É verdade. Algumas redes com 40 mil colaboradores, elas contratam na época de final de ano 10 mil colaboradores extras para essas atividades de final de ano, de Natal e tal. E o número de efetivações é bastante grande, porque é uma oportunidade, ele percebe alguém muito bom, tem alguém que não está performando tão bem, ou uma vaga nova que abriu, que já aproveita essas pessoas temporárias também. Perfeito. Luiz Carlos, tem muita gente que fica sem saber o que fazer em relação à apresentação na empresa. Porque assim, manda um currículo do seu filho, mas o seu filho nunca trabalhou, né? Aí você fala, como é que ele vai fazer um currículo se ele nunca trabalhou? Precisa fazer um currículo mesmo para quem nunca tenha trabalhado? Precisa, e é muito importante. Quando ele não tem experiência profissional, de fato, ele pode colocar outras coisas, né? Então, ele pode colocar, por exemplo, atividades que ele faça de responsabilidade social ou de cunho social mesmo. Voluntariado, né? Às vezes, exatamente. Mesmo que seja uma coisa simples, por exemplo, olho as crianças no domingo de manhã na igreja. Perfeito. Pode colocar, deve colocar. Deve colocar. Tá. Isso é muito valorizado. Cursos que ele tenha feito, áreas de interesse que ele tem, ou hobbies que ele desenvolva, que sejam, que possam contribuir profissionalmente. Então, tudo isso a empresa analisa para ver, olha, ele não está no mercado de trabalho inserido, mas ele tem uma série de interesses, ele desenvolve as habilidades dele de alguma forma,
acha condições de se desenvolver. Isso é muito valorizado pelas empresas. Tá. E aquele textinho que a pessoa fala de si, de suas qualidades, isso também deve ser feito num currículo de iniciante? Sim, é fundamental. E se ele puder conhecer alguém, ser dentro da rede de contatos dele, alguém que possa orientá-lo a fazer isso, colocando, justamente identificando dessas atividades que ele desempenha hoje, o que pode ser traduzido em competências, quer dizer, poxa, tem trabalho em equipe, desenvolve mérito, gosta, é esforçado. Então, que tipo de competências ele tem, né, ele pode colocar nessa apresentação. Perfeito. A minha última pergunta é em relação à rede social, porque quando a gente fala de primeiro emprego, lembro já que esses jovens estão inseridos em todas as redes sociais, né? Facebook, Instagram, e eles se comunicam e eles comunicam para o mundo quem eles são. Certo. Isso pode ser perigoso se ele postar qualquer coisa, né? Pode, e existem já até, não só as empresas fazem esse tipo de pesquisa também, como existem até empresas especializadas também em fornecer informações, elas vendem esse serviço, sobre qual é o comportamento dessa pessoa nas redes sociais. Porque, na verdade, a rede social ela tem um pouco da coisa do... não estou me expondo com a minha empresa, mas estou me expondo com um grupo que não corre o risco de ser mal entendido. É aí que as empresas pegam. Ela vai conseguir identificar o comportamento que ele está dizendo que ele tem numa entrevista e qual é o que ele de fato manifesta mesmo na sua que vida. Com os amigos dele na sua vida bem pessoal, né? Bem cá entre nós. Exatamente. Vamos cuidar. Por outro lado, ele pode usar muito bem a favor dele isso como forma de contato e construir uma imagem positiva. Também tem empresas que orientam isso no aspecto de construção de imagem, de estilo pessoal, e que é muito útil cada vez mais. Sabe que eu sinto que a gente deveria a qualquer hora falar de construção de imagem, né? Legal. Eu acho que é um assunto seríssimo e às vezes as pessoas não entendem, né? Falam assim, mas é o meu jeito, tem que ser um papel? Não, mas a gente pode trabalhar essa imagem da gente e ser melhor. Né? Acho que quando a gente constrói uma imagem, a gente melhora como pessoa também, não é? Sem dúvida, sem dúvida. A gente pode falar sobre isso, hein? Volta aqui. Luiz Carlos Farinhas Nantes, especialista em recursos humanos. Ele está no site www.v4consulting.com.br. O e-mail dele é contato@v4consulting.com.br. Você pode entrar lá, tá aí escrito no na tela, né? E aí você anotou todas as dicas, corre atrás de tudo que foi falado, pesquisa então o PAT, CIE, SESC, SESI, ETEX e corre atrás do seu sonho, viu? E corre atrás daquele futuro que você idealiza para os seus filhos. Pai e mãe, não fica só de olho e perguntando e querendo falar e blá blá blá, não, mas direcionando, apontando caminhos, mostrando o que é possível. Ajude seu filho a ser alguém importante como você sonha que ele seja. Muito obrigada, muito bom te receber. Estou te esperando então pra gente falar sobre construção de imagem, tá? Prazer é todo meu. Obrigada, Luiz Carlos. Até logo.